Olá a todos, nesse vídeo eu vou falar de independência e dependência linear. Então, dado aí um conjunto de vetores não nulos no espaço vetorial, a gente vai dizer que eles são linearmente independentes se essa combinação linear se anula apenas se os coeficientes K1, K2, etc., até Kn forem iguais a zero. Se o conjunto não for linearmente independente, a gente vai dizer então que ele é linearmente dependente. Então, só para a gente entender melhor como que funciona a estrutura do problema, inclusive a gente vai associar isso a alguns dos resultados que a gente vai ver ali na frente. Vamos fazer um exemplo aqui para verificar se esse conjunto de três vetores aí é ou não linearmente independente. Então, para isso eu preciso pegar a combinação linear K1 vezes V1 mais K2 vezes V2 mais K3 vezes V3 igual a zero. Isso aqui é a mesma coisa que escrever K1 vezes 2 no zero, mais K2 vezes 0 menos 1, e K3, mais K3 aqui, mais K3 vezes o vetor 0, 1, menos 2, isso tem que dar o vetor nulo em R3, 0, 0, 0, beleza? Isso aqui posso reescrever, então, como sendo 2K1 mais K2, K1 mais K3 e a última coordenada vai ser menos K2 menos 2K3. Isso aqui tem que ser o vetor nulo e, consequentemente, isso aqui leva a gente para um sistema linear, que é o sistema linear 2K1 mais K2 igual a zero, K1 mais K3 igual a zero e, finalmente, menos K2 menos 2K3 igual a zero. Esse é um sistema tranquilo de resolver. Se eu, por exemplo, observar que eu posso fazer a diferença da primeira equação, bom, fazer a soma, na verdade, da primeira equação com a terceira, então somando a primeira equação com a terceira, eu vou obter o seguinte: 2 vezes K1 menos 2 vezes K3 igual a zero, e aí eu tenho a segunda equação, que é K1 mais K3 igual a zero, e aí claramente posso dividir tudo por 2 na primeira, que eu vou obter então K1 mais K3, desculpa, K1 menos K3 igual a zero, que é a primeira equação, ela vai ficar assim, e K1 mais K3 igual a zero. Se eu somar as duas aqui agora, eu vou obter claramente que 2K1 é igual a zero, consequentemente K1 é igual a zero. Se K1 é igual a zero, K3 é igual a zero, K3 é igual a zero, e se K1 e K3 é igual a zero, então claramente o K2 é igual a zero ali se eu substituir na última equação. E aí, portanto, minha conclusão, portanto, os vetores V1, V2 e V3 são linearmente independentes. E a gente escreve normalmente usando assim, enfim, forma reduzida aí, LI. Tranquilo? Antes da gente prosseguir, eu queria fazer uma observação interessante, que é o seguinte: a gente obteve um sistema linear, vou olhar aqui para o sistema linear, para esse sistema, e vou reescrever ele aqui embaixo. Então a gente tem 2K1 mais K2 igual a zero, eu tenho K1 mais K3 igual a zero, eu tenho menos K2 menos 2K3 igual a zero. Se eu escrever ele na notação de vetor matriz, ele vai ficar assim. Ó. Então ele vai ficar a matriz 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 2, menos, perdão, 0, menos 1, menos 2. 0, menos 1, menos 2, isso aqui vezes o vetor K1, K2 e K3. Isso aqui vai ser, então, o vetor número. Então, esse sistema linear, à esquerda, esse aqui, ele, na verdade, pode ser reescrito dessa forma aí. E aí, uma coisa interessante que a gente observa é o seguinte. Esse vetor aqui, ó, é exatamente o vetor V1. Enquanto esse vetor, essa coluna aqui, é o vetor V2, enquanto essa terceira coluna aqui corresponde ao vetor V3. Isso é um fato importante porque está relacionado com o nosso teorema a seguir, que na verdade, se a gente pegar, então, vamos lá para o teorema, se a gente tiver, então, um conjunto de n vetores no Rn, tá? Então, esse conjunto vai ser linearmente independente
Se e somente se a matriz formada pelos vetores V1, V2, etc., na forma de coluna, for inversível. Então, o sistema é linearmente independente se e somente se essa matriz formada pelos vetores V1, V2 e etc., como coluna, for linearmente independente, beleza? E aí, a gente observa, claro, que essa escrita da matriz com os vetores V formando as suas colunas se dá exatamente pelo exemplo anterior, pelo mesmo formato do exemplo anterior, tá? Então, nesse caso, considerando, né? Então, sabendo que a combinação linear aqui, K1, etc., até o Kn, Vn igual a zero, é equivalente, tá difícil aqui o equivalente a escrever o sistema linear nessa forma aqui, né? O A dado, como disse, como coluna, vezes K, esse vetor é o vetor dos escalares K1, K2, etc., até o Kn, igual a zero. Então, para fazer a volta aqui é bem imediato, tá? Por quê? Se a matriz é inversível, se A é inversível, então a gente tem o seguinte, se eu pegar o sistema linear, né, AK igual a zero, basta eu multiplicar pela inversa dos dois lados, a inversa vezes o zero vai dar vetor nulo, a inversa vezes a matriz A vai dar a identidade, então eu vou ter identidade vezes o vetor K igual a zero, e aí claramente isso aqui vai dar então o vetor K igual a zero, que é a mesma coisa dizer que K1 é igual a K2, etc., igual a Kn, que é igual a zero. Então, se a matriz A é inversível, é imediato, o sistema vai ser linearmente independente. Lembrando novamente que essa combinação linear C0 é equivalente a fazer esse sistema linear igual a zero. E aí a ida, né? Se por acaso a gente tem que mostrar agora que se ele é linearmente independente, então essa matriz ela é inversível, tá? Então suponha que a matriz não seja inversível. Suponha que A não seja inversível. Então, o que acontece quando A não é inversível? Então, o posto dessa matriz A é obrigatoriamente menor do que N. Se ela não é inversível, o posto da matriz A é menor do que N. A gente já viu esse teorema em algum momento do passado aí, quando a gente estava falando de solução de sistema linear, correto? E se o posto da matriz é menor do que N, então, o que acontece com o sistema AK igual a zero? Então, esse sistema tem pelo menos uma solução não trivial. O que é uma contradição, afinal de contas, a minha hipótese, né, é que o conjunto dos vetores V seja linearmente independente, tá? Isso é uma contradição com o fato que os VIs, né, os vetores V1, etc., até o Vn, são LI. São LI, beleza? Então, nesse teorema aqui, a gente fez uma coisa importante, que foi criar uma condição, na verdade, para verificar quando os vetores no Rn são linearmente independentes. Então, se eu tenho n vetores no Rn, eles vão ser linearmente independentes se a matriz formada pelas colunas é inversível. E aí, o que acontece se eu adicionar mais um vetor dentro desse... Se eu adicionar mais um vetor dentro desse conjunto de vetores? No Rn também, tá? Então, esse teorema próximo é o que diz isso, né? Então, vamos pegar R vetores, tá? No Rn, de tal forma que eu tenha
R maior do que N, ou seja, eu tenho mais do que N vetores aí no caso. Tá? Então, esses vetores são linearmente dependentes. Okay? Por que isso acontece? Então, do teorema anterior, a gente já tinha observado, né, mas vamos falar de novo. No teorema anterior, o que a gente tinha? Então, se eu fizer uma combinação linear, K1, V1 mais etc. até o KR, VR igual a zero, isso é equivalente a fazer o quê? A escrever o sistema linear nessa forma aqui, tá? Em que essa matrizal é a matriz formada com esses R vetores forma de coluna, ok? Claramente esse sistema tem N equações e R incógnitas. Esse sistema tem N equações e R incógnitas, com, né, claramente, N menor do que R. E aí o que acontece quando a gente tem um sistema dessa forma? Quando a gente tem um sistema dessa forma, que tem menos equação do que incógnitas, ou seja, que eu posso também dizer, né, que o posto da matriz A é menor do que R, isso aqui implica o quê? Isso implica que eu tenho, pelo menos, a mesma conclusão que a gente usou no outro problema, pelo menos uma solução não trivial. Uma solução não trivial para o sistema linear. E aí, consequentemente, então, o conjunto de R vetores, conjunto V1, etc., até VR, é linearmente dependente. Beleza? Então, se a gente tem no Rn, N vetores, eles vão ser linearmente independentes se a matriz, né, construída da forma que os vetores são coluna inversível. E se eu adicionar qualquer vetor extra nesse sistema linearmente independente, esse sistema deixa de ser linearmente independente. Tá? Então, o número máximo de vetores em Rn linearmente independentes é N de nada. Beleza? Então, maravilha. Vamos para o nosso último resultado, que é o seguinte. Então, um conjunto, na verdade, aqui a gente vai ver como que a gente pode caracterizar os conjuntos linearmente dependentes. Tá? Então, um conjunto finito com dois ou mais vetores no espaço vetorial, ele vai ser linearmente dependente se somente se pelo menos um dos vetores em S pode ser escrito como combinação linear dos demais vetores. Então, um conjunto vai ser linearmente dependente se lá dentro desse conjunto você conseguir pegar um deles e esse dá para ser escrito como combinação linear dos demais. Beleza? Então, vamos mostrar esse teoreminha aqui, que é o nosso último teoreminha dessa aula. E aí, vamos lá. Vamos, então, fazer o caminho de ida, né? Vamos supor que o conjunto seja linearmente dependente. Então, considere aqui, considerar um conjunto aqui V de N vetores, tá? Pertencentes aí a V, que são linearmente dependentes. Linearmente dependentes, LD. Isso significa que na combinação linear, nessa combinação linear aqui, ó, Kn, Vn igual a zero, alguns dos Ks, algum desses Ks aí, vou chamar aqui algum desses Ks, não sei quem, mas alguns deles, tá? Vão ser zero. Vão ser não nulos, perdão. Alguns dos Ks vão ser diferentes de zero. Então vamos supor, sem perda de generalidade, que o K1 é diferente de zero, tá? Então suponha, sem perda de generalidade, que K1 é diferente de zero. Por que eu vou precisar que alguns desses sejam não nulos? Porque se forem todos zeros, significa que ele vai ser linearmente independente, né? Certo? Vamos supor que o primeiro seja diferente de zero. O que vai acontecer? Eu vou poder escrever então o V1 como sendo menos 1 sobre K1. Eu vou passar todo mundo para o lado direito, vou dividir por K1 e vou ficar com isso aqui, né? K2, V2, etc. Kn, Vn. E a minha conclusão, então, é o quê? Que o V1 pode ser escrito como combinação linear dos demais. E aí isso aqui implica que V1 é combinação linear
de V2 até Vn. Ok? Que comprova, então, o meu fato. Agora vamos fazer a volta, só para a gente acabar. Então, suponha que existe um VI dentro do conjunto, né? V1 até etc., que pode ser escrito como combinação linear dos demais, e aí o objetivo é mostrar que esse conjunto é linearmente dependente. Então, suponha que existe VI, que pode ser escrito como combinação linear dos demais vetores lá de dentro do conjunto. E aí, nesse caso, olha que interessante. Nesse caso, se isso é verdade, então o VI ele é, na verdade, um alfa1 V1 mais um alfa2 V2 mais etc, mais até um alfa N Vn. E aí, se eu passar o VI para o lado direito, eu vou obter a seguinte combinação linear: alfa1 V1 mais alfa2 V2, etc., até menos 1 vezes o VI, mais etc., até o alfa N Vn igual a zero. Então, significa o quê? Que existem, na verdade, escalares, de tal forma que escalares não nulos, de tal forma que essa combinação linear vai ser igual a zero. E, portanto, o conjunto é linearmente dependente. Então, isso aqui implica que existem escalares não nulos, tais que a combinação linear é igual a zero, mas, e, portanto, esse sistema aí é linearmente dependente, e aí a gente encerra essa demonstração. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.